Meus amigos, boa noite. Boa Boa noite, noite. Hugo. Boa noite. É Boa bom noite. demais estar juntos, não é? Cada um aí no seu cantinho, né? No seu carrinho, né, Paulinho? Nós estamos aqui Beijinho. para estudarmos a palavra de Deus, isso é bom demais. Bom, Olha, além de um estudo, eu não sei para vocês, mas isso aqui para mim, é como que um culto. Um culto de Sim. adoração a Deus que a gente tem aí toda segunda, aqueles que participam na quinta, toda quinta também, não é? E olha, eu tenho Uhum. certeza que cada vez que nós viemos a esse encontro e lá no final dizemos amém, você pode ter certeza de uma coisa, nós saímos com o coração cheio aí de Cristo Jesus. Amém. É Ele quem atua, o Espírito Santo, quem atua em nossas vidas para a gente compreender a palavra dele. Então, que nessa noite não seja diferente, que nessa noite, ao abrirmos a palavra de Deus, a gente permita o Espírito Santo falar aos nossos corações. Cada texto, Amém. cada, cada explicação, que tudo seja unicamente para a honra e para a glória do nosso Deus. amém. Então Amém. sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de convidar o amigo Paulo que nos eleve a Deus em oração nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus sobre, sobre nós, sobre o estudo que será apresentado, enfim, que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Paulinho, por gentileza. Amado Deus, querido Pai que estás no céu, obrigado por mais um início de semana, obrigado pela nossa live que nós vamos participar agora. Que o Obrigado. Espírito Santo Amém. possa instruir o Luther Van para a gente explicar mais um pouquinho para a gente, que nós possamos entender cada palavrinha que for falada aí e Amém. fazer uso dela durante as nossas vidas. Sim, Por Senhor. favor, meu Pai. As pessoas que vão depois assistir isso também, que não estão conseguindo participar com a gente, que seja abençoada também, Senhor. Amém. 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 Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, vamos lá. Eu faço uma pergunta para vocês que não é difícil, mas vale a pena a gente pensar. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vem para julgar cada pessoa? O que vocês acham? Nós, nós não estamos sendo julgados já? Já estamos em Já. fase de julgamento? Seria isso? Alguém Mas tem opinião diferente? quando ele vir agora, ele vem para resgatar o povo dele. Interessante. Ricardo, o que você acha, meu amigo? Quando Jesus voltar, ele vem para julgar, o povo já está julgado, ele vem somente para buscar aqueles que estão salvos, enfim. Como é que você imagina isso? Eu acho que a gente já está em julgamento, né? Ah, é? Tu não pegou uma carona com o Paulinho, não, né? Aproveitei. Legal, legal, legal. Letícia, e aí, Letícia, o que você entende disso? Você já participou desse estudo lá atrás? É, eu venho aprendendo que quando ele vier, já vai estar concretizado, ele já vai ter terminado de fazer o julgamento de todos. Juízo É, investigativo. é isso aí. Omar, é assim mesmo? É assim mesmo, ele já vem para nos dar o galardão, porque certamente o juízo já está completamente encerrado e feito. Isso, muito bem. Olha só, essa compreensão que vocês estão tendo, e nós já passamos de um outro estudo, estamos agora estudando com mais detalhe aqui o livro de Daniel. Essa compreensão nem todo mundo evangélico, nem todo mundo cristão possui, Não tenha. né? Então, veja você, muitos acreditam que quando Jesus voltar, ele vai realizar o julgamento, ok? Os livros vão ser abertos e cada pessoa vai ser julgada lá. Não, não é assim que a Bíblia ensina para gente. A Bíblia ensina exatamente como vocês colocaram aí. Um detalhe que me chama a atenção é que
para entendermos dessa maneira, a palavra de Deus, na profecia, ela nos dá detalhes de como o julgamento é realizado e quando ele é realizado. Então, o livro de Daniel, as profecias de Daniel, começando no capítulo 7, verso 9 em diante, entrando no capítulo 8 e no capítulo 9, o livro de Daniel ele nos dá pormenores. Só para vocês terem uma ideia de quão precioso é esse estudo, Daniel ele nos dá cronologicamente referências para a gente não ser enganado, ok? Então é isso que a gente vai ver nessa noite. Toma aí a sua Bíblia, deixa eu pegar a minha aqui. Toma aí a sua Bíblia, abra em Daniel, capítulo. Vamos abrir no capítulo 7, deixa aberto aí, que nós vamos percorrer o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. Nós vamos tirar desses três capítulos alguns versos que nos ajudarão a compreender o dia do juízo indicado na profecia. Ok? Claudinete, eu não dei boas-vindas a você. Seja muito bem-vinda. Que Deus te Amém, abençoe. obrigada. Tudo Boa bem? noite a todos. Amém. Boa noite. Amém, amém. Então, queridos, o título está aí, né? Daniel 9, o dia do juízo indicado na profecia. Abrimos o nosso estudo com esses dois versos. Daniel capítulo 7, versículo, vamos tomar o 8, o 9 e o 10. Então, o versículo 8, ele é o encerramento da descrição dos animais desde o versículo 1. Então, você viu, ao estudar o capítulo 7, aquele leão com asas que simboliza a Babilônia, o urso que simboliza a Média e a Pérsia, o leopardo com 4 cabeças que simboliza a Grécia, e aquele animal espantoso que Daniel não soube dizer que animal era, declarar que animal era, aquele animal espantoso é símbolo de Roma. E, de repente, Daniel vê, no meio daqueles 10 chifres daquele animal, surgiu um chifre pequeno. E na semana passada, nós estudamos a respeito do chifre pequeno e fizemos a relação dele com o poder que surgiu dentro do próprio romanismo, ou do Império Romano, já no seu finalzinho, que foi o papado. Então, o chifre pequeno, ele é uma referência ao papado, ao sistema papal. No versículo 8, Daniel diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, meus queridos, também estudamos semana passada essa questão do chifre com olhos como de homem, uma boca que falava insolência, e a profecia, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, também nos aponta o quê? Para o papado. Bem, no versículo 9, muda agora a visão de Daniel. Até o versículo 8, Daniel, Roberto, ele está vendo acontecimento na terra. Vamos dizer assim, em um plano horizontal, terra. Mas no versículo 9 e versículo 10, Daniel desvia os olhos da terra e vê que no céu está tendo um movimento. Ok? Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Boa noite, Seja desculpe o bem-vinda. atraso. Que isso. Então, no céu está tendo um movimento. Que movimento é esse? Verso 9. Ele diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas, ou seja, ao redor, eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele,
Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho deste verso. No versículo 9, você encontra: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Ok? Onde foram postos os tronos? Na terra ou no céu? No céu. No céu. Que lugar do céu? Hum, No santo, No né? No Santíssimo. lugar santo, né? No lugar santo. não, no Santíssimo. No Santíssimo. Ah, já é no Santíssimo? Ai, tá vendo? Ô, Eu ia falar Letícia, Santíssimo. o lugar Santíssimo, lá com a Arca da Aliança, no centro, ele é um símbolo do trono de Deus. A Arca da Aliança, ela simboliza o trono de Deus. Então, no lugar santíssimo do santuário que tem no céu, ok? Foram postos uns tronos. Se nós tomarmos a palavra de Deus e formos ao Apocalipse capítulo 4, você vai encontrar lá no lugar santíssimo quantos tronos? Alguém se arrisca? Dois Uma tronos. olhadinha. Hein? 2 tronos. 2 tronos? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Foram postos os tronos. Apocalipse capítulo 4. Nós vamos tomar aqui o seguinte. Verso 2. Capítulo 4, verso 2. Diz: imediatamente, acharam todos? Sim. Imediatamente, eu me achei, João está falando, tá? Eu me achei espírito, e eis armado aonde? No céu, um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, Pedra de jaspe. a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono um arco semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono há também 24. 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, vamos lá. Quantos tronos? 25. 25. 25. É o trono Mais de 24. Deus, e ao redor do trono 24 tronos. O que me chama a atenção nessas duas passagens é o seguinte, olha. Se você vem aqui Apocalipse capítulo 4, você vai encontrar assim, olha. Deixa eu só encontrar aqui o texto. Capítulo 5, versículo 1. É uma continuação do capítulo 4, e no versículo 1, João diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Quando você vai a Daniel, onde nós estávamos, e aqui está o texto, você vai ver no finalzinho do texto o seguinte: e abriram-se os livros. Ok? Sim. No capítulo 7 de Daniel, você vê que um ancião de dias se assentou. Quem seria esse ancião de dias? Deus Pai. Deus Pai. Lá no capítulo 4, você vai encontrar assim, olha. Versículo 2. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, ok? Então aqui está uma descrição da pessoa que está sentada no trono. Então o ancião de dias, uma referência a Deus Pai.
Diz que a sua veste era como a neve, seus cabelos da cabeça como lã, perdão. O seu trono eram chamas de fogo e ao redor dele fogo ardente. Se você vai no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5, você também encontra assim, ó, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ok? Os 7 Espíritos ali não é que exista no céu 7 Espíritos, mas é o Espírito Santo atuando nos 7 períodos da igreja, desde de depois de Jesus morrer até os nossos dias, onde vivemos aí o período da última ou da sétima igreja ali do Apocalipse. Ok? No versículo 10 tem uma outra informação que vale a pena a gente explorá-la. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. De diante quem? De diante do trono, diante daquele do ancião de dias que estava sentado no trono. Aí no versículo 10 diz: milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Quem seriam esses que servem a Deus no seu santuário, no seu trono? Arcanjo. Vamos ver? Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 5. Uhum. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. Isso, o que que diz? Não disse? Deixa eu ver, deixa eu me achar aqui. 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aí. Então veja. Em Daniel, no versículo 10, diz que diante do trono de Deus, miríades de miríades, milhares de milhares servem a Deus. E em Apocalipse vem dizendo que esses miríades de miríades, milhares de milhares são anjos que atuam na presença de Deus. Aí o finalzinho do verso 10, aqui em Apocalipse, em Daniel capítulo 7, diz: assentou-se o tribunal, ou seja, começou a sessão do tribunal e os livros foram abertos. Meus queridos, a Bíblia ela traz para a gente pelo menos, pelo menos 3 livros. A gente pode, 2 livros a gente pode encontrar nas Escrituras. Vamos lá. A gente está em Apocalipse. Vamos tomar aqui. Deixa eu pegar o capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 12. Alguém pode ler para nós? Versículo 2. Capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pela coisa que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Obrigado. Então, Paulinho, veja bem, o texto diz assim, no início, ou melhor, no início, no meio ali. Então, abriram-se livros, mais de um. E vem citando um desses livros, qual foi? O livro da vida. Bom, vamos lá.
O livro da vida contém nele o que escrito? O nosso nome. Ah, muito bem, não disse. O meu também, o nosso nome. O É nosso o nome nome. de todos aqueles que Eles que aceitaram, aceitaram Jesus. o nome de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, ok? É. Então, é, o teu nome, o meu nome, está escrito lá no livro da vida. Mas o texto vem falando de livros, plural, ok? Hum, Se existe o livro da vida, automaticamente existe também o livro Tá bom. Da condenação, da da morte. condenação. Só que a Bíblia não fala desse livro. Você lembra, Omar, algum texto que cita o Não, livro da morte? não me lembro. Eu também não. Mas a gente trabalha aqui por dedução. Se no sim. livro da vida estão os nomes de todos que Hum, aceitaram a Jesus, o livro da condenação ou da morte tem o nome de todos aqueles que rejeitaram a Jesus. sim. Bom, mas tem um Deve outro ser, livro. ainda deve ser muito maior, né? Muito mais grosso, muito mais povo. Ô, Letícia, eu não queria falar isso, mas já que você teve a ousadia, eu vou dizer para você que são vários fascículos. É, com certeza. Olha, gente, a gente ri, mas é sério. É, Misericórdia. Olha só, vamos a Malaquias, capítulo 3, verso 16, Malaquias, se não me falha a memória. Malaquias, Malaquias, Ricardo, é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. é 3, que versículo Capítulo 3, verso 16. 16. Deixa eu ver aqui. Ricardo, conseguiu achar? Não. Você está em que livro? Lucas. Volta. Ih, Voltando. Lucas, Marcos, Mateus, Malaquias. Voltando. Está em que livro? Marcos, Volta, volta bastante páginas aí. João, Atos. Hein? Acho que ele está indo para frente. Não, tá Márcio, indo para frente. Ricardo, você tem que voltar. Mais por meio da Bíblia, né? Não, não, né? Volta aí algumas páginas. Você é na divisão entre o Novo e o Velho Testamento. É o último livro do Velho Testamento. Depois de Jeremias. Oh, não muito. Não era para ter andado tanto. E Jeremias. Vai dizendo os livros. Ezequiel, Bem para frente. Daniel, Bem para frente. Mateus. Opa, Ah, pisa no freio, volta um pouquinho antes. Antes de Mateus. Malaquias, achei. Aí, rapaz, muito bem. Ricardo, lê para gente, por favor. Malaquias, capítulo 3, verso 16. 3, verso 16. Hum, As vossas palavras foram agressivas para mim. Capítulo Diz, 3, verso 16. não, desculpa, 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atento e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que temem ao Senhor e para que se lembram do seu nome. Ok, obrigado. Olha só, os reis do passado, principalmente os reis persas, a gente vê isso na história de Esther. Todos os atos que eram realizados é, em favor do rei, enfim, a favor ou contra, era registrado em livros. Tanto que o primo de Esther, Mordecai, ele relata um incidente lá e é registrado nos livros das memórias. Deus toma
Isso aí para nos mostrar o que é feito no céu. No céu também existe um livro que está registrado todos os nossos atos, Uhum. ok? Uhum. É chamado aqui de memorial. É o livro das memórias. Bom, por quê? É, a tecnologia do céu não é igual da Terra. Nós temos aqui um computador com tantos bytes de memória, celular e tudo mais. A tecnologia do céu é diferente. Mas nosso entendimento, a palavra de Deus diz que há livros nos céus para que a gente possa compreender. Então, todos os nossos atos, eles são registrados nos céus. Veja, até os nossos, até Pensamentos? os nossos pensamentos. Ô, gente, quanta besteira que a gente pensa aí durante o dia, não é? A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque eles são registrados nos céus. Um copo d'água que você dá ou você rejeita dar a alguém é registrado nos céus. Então, esse é o livro das memórias, dos atos que nós praticamos, ok? Então, abriram-se livros. Então, nós temos aí dois livros que a Bíblia diz claramente que existe, que é o livro da vida e o memorial escrito, e, por dedução, o livro da condenação ou o livro da morte, onde contém lá o nome de todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, ok? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Podemos avançar? Sim. Gente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Fiquem à vontade. A Heloísa e o Omar estão aqui para responder. Fiquem à vontade. São nossos auxiliares aqui. O Marcos também, enfim. Bom, então olha só. O capítulo oito, versículos de 9 a 12, você vai encontrar aqui a atuação do chifre pequeno contra o governo de Deus e o caráter de Deus. Ok? O governo de Deus e o caráter de Deus se localiza onde? No, Então, No no céu, céu. E o povo de Deus, o exército de Deus, se localiza onde? na terra. Na terra. Então entendo. A guerra de Satanás é contra Deus e contra todos aqueles, Ricardo, que se colocam do lado de Deus. Sim. Ok? Então a gente tem que entender isso. A gente está vivendo em um grande conflito. Deus, Satanás procura desmoralizar o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, ele ataca o povo de Deus que está aqui na terra. Por quanto tempo? A Bíblia fala em Apocalipse 12:12 que ele tem pouco tempo, e hoje tem bem menos. Né? Então, associado a esse capítulo, que fala aqui do chifre pequeno, capítulo 8, versículo 9 a 12, que fala do chifre pequeno, você indo ao Apocalipse, capítulo 13, você vai ver que esse chifre pequeno, lá em Apocalipse, ele é chamado de uma besta que subiu do mar. mar, Do mar. E essa besta que subiu do mar, ela teria um tempo de domínio, teria um tempo de reinado na terra. Esse poder, esse sistema que sai do mar, né? Sai do meio dos povos. E a palavra de Deus nos diz que ela sofreria uma ferida mortal. Tá. E essa ferida mortal, já estudamos aí há dias atrás, aconteceu em 1798, com a queda temporária do papado, através do governo francês. Você lembra que nós falamos sobre isso? Ok? Sim. Maravilha. Então veja, enquanto Daniel ele observa a obra do chifre pequeno na terra, seus olhos eles são voltados para uma conversa entre dois seres celestiais que estão no céu e estão tratando de um assunto no céu. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8, versículo 13 e 14. Daniel capítulo 8, versículo 13 e o 14. Quem achar aí, ou
quiser ler na tela, que por favor nos ajude. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Meus queridos, vejam, a visão de Daniel, Daniel ele vê o povo de Deus sofrendo, sendo perseguido, sendo morto, sendo, vamos dizer assim, aniquilado. Ele vê o caráter de Deus sendo lançado no pó. Ele vê o santuário de Deus sendo profanado. Não é? Tudo isso Daniel vê dentro desse contexto aqui da atuação do chifre pequeno. Ok? De repente, Daniel ele ouve uma conversa no céu. Eu coloquei ali, dois seres celestiais estão conversando. Quem seriam eles? A Bíblia fala, um santo falava a outro santo. Sim. O Espírito Santo, ele me dá a liberdade e dá a você a liberdade de entender que é uma conversa entre o Pai Fala, e o Tião. Filho, Oi, entre Tião. Deus e Jesus. Eu pensei isso, Deus e Ok? Jesus. E a pergunta é: até quando durará a visão? Que visão? Aquela que Daniel teve do povo de Deus, do sacrifício diário sendo lançado por terra, da transgressão assoladora, do povo de Deus sendo perseguido, etc. Quanto tempo vai durar isso? E no verso 14, 8 verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos, nesse verso 14 aqui, nós teríamos assunto para falar a noite inteira, de tão profundo que é isso aqui. Nós vamos pincelar para vocês, porque o tempo não nos permite ficar aqui a noite inteira. O tempo não nos permite ficar aqui a noite inteira, mas a gente pode ter uma ideia desse período de tempo, o que aconteceu nele, tá bom? Vamos lá. Letícia, por um instante eu desliguei o teu áudio aí, liga de volta, por favor. O Omar gosta muito de citar esse texto aqui quando estuda profecias, né, Omar? Sim. Por que esse texto é importante? Ah, você precisa ser enganado com respeito à palavra de Deus? Não. Não. Como disse, as pessoas só são enganadas com respeito à palavra de Deus, aquilo que Deus deixou ali registrado, somente se Então, quiser. quiserem. Por É. que eu digo isso? Porque Deus ele não faz coisa alguma sem Sim, antes antes revelar os seus de segredos aos seus Deus. servos, os profetas. Esta lei aqui, ela vale tanto para Deus quanto para Satanás. Ok? Entendam isso. Esta lei vale tanto para Deus quanto para Satanás. Deus não faz nada sem antes revelar. Satanás ele não pode fazer nada sem antes também revelar. Querem exemplo? Sim, pode. 1985, perdão. 1985 foi lançado um jogo chamado Illuminati. Não sei quantos Hum, conhecem esse jogo. 1985, ele foi lançado, ele foi criado. 1989, ele foi jogado para o público adquirir. Esse jogo é um jogo de cartas. Cada carta ela traz figuras e o registro de um acontecimento. Por exemplo, as Torres Gêmeas,
elas foram destruídas em 2001. Já estava em 1985 uma carta com as duas torres gêmeas sendo derrubadas. Destruído. O Pentágono, segundo, não é? Segundo aí é crido, o Pentágono foi atingido por um avião ou um míssil. Lá existe uma carta com o Pentágono, do Pentágono com um buraco. A pandemia que veio em 2020, já havia uma carta lá com o título Pandemia e todo mundo de máscara. Caramba. Por exemplo, qual foi o juiz mais influente nos últimos anos no Brasil? Juiz? É. O Alexandre de Moraes? Não, esse aí não é influente. Estou falando juiz. Sérgio Moro. Sérgio Moro? Aham. Sérgio Fernando Moro. Nesse jogo, existe uma carta de um personagem engravatado com uma aura em volta dele e borrado embaixo as iniciais JFM. Eu pergunto a você, como que a pessoa que inventou esse jogo tinha esses detalhes? São quantas cartas, hein? Não Quantas sei. cartas faltam? Não sei, são muitas. Vocês podem baixar aí, via na internet, vocês vão ver como que isso é curioso. Por exemplo, vocês já viram aí os Simpsons, Sim, eu já vi. coisas que eles Inclusive, citaram todos. aí há 10 É, anos antes, estão quando acontecendo agora. acontecem, eles aqui, ó, isso aqui foi citado, então, Uhum. entenda uma coisa, queridos, aquilo ali não é revelação de Deus, não é Deus revelando. As cartas lá do jogo Illuminati não é Deus revelando. 2011, foi lançado um filme chamado Contágio, é isso? Contagem. Contágio. 2020 veio a pandemia. Quando você pega as informações da pandemia e o que o filme apresenta, você vai ver que é a mesma coisa. Caramba. Então, queridos, esta lei aqui ela vale para Deus, só que Deus, quando revela, é para a tua salvação. E Satanás, quando revela, é para a perdição. Uhum. E olha, me permitam dizer a vocês que a gente precisa estar antenado, não no que Satanás revela, mas no que Deus revela, o que a palavra de Deus revela. O que Satanás ele tem revelado aí mundo afora não nos importa. Eu não preciso conhecer o erro para saber que a verdade é verdade. Eu preciso conhecer bem a verdade. Quando o erro se apresentar, eu vou saber que ele é erro. Por quê? Sim. Ele vai contradizer a palavra de Deus. Então entendam isso. Esse texto aqui, Deus, ele revela os seus segredos para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Então a revelação de Deus é para os seus servos. A revelação de Deus não é para o mundo. O mundo fica impressionado com tudo que a Hollywood apresenta e outros mais apresentam. Veja, aquilo ali é a revelação de Satanás. É para o mundo, não é para os filhos de Deus. Mas Amém. eu trouxe a título de curiosidade. Bem, vamos lá. Essa expressão, 2.300 tardes e 2.300 aqui. manhãs, Ah, eu acho tão difícil isso. O Fabiano já explicou várias vezes, eu não consigo entender. de repente você consiga nessa noite, não é? Vamos ver. Ai, Vamos lá. é matemático, é matemático. Ok. Então, presta atenção, Laudice, presta atenção. 2.300 tardes e manhãs.
corresponde a quanto tempo? Cada ano. Eu não lembro. Então, tudo Eu bem. sei Então, que. aguenta aí, ouça, para você aprender isso. Quanto tempo corresponde 2.300 tardes e manhãs? Sabe, Roberto? E eu não sei não. Sabe não? Então, nós vamos saber agora o que a palavra de Deus traz para nós. Olha só, vamos voltar a Gênesis, a criação. Lá em Gênesis, dá para gente a ideia, explica para gente o que é uma tarde e uma manhã. Veja bem, o primeiro dia, quando Deus criou a luz, a palavra de Deus diz assim: e houve tarde e manhã o dia primeiro. No segundo dia, a mesma coisa. Houve tarde e manhã o dia segundo. E assim, os 6 dias da criação, lá vem dizendo: houve tarde e manhã o dia sexto. Deus terminava de criar, vamos dizer, os animais das águas e dos céus, os voláteis, lá no terceiro dia, ou melhor, no quinto dia. Quando ele terminou de criar tudo, a palavra de Deus diz: houve tarde e manhã, o quinto dia. Ok? Então, para cada dia, houve tarde e manhã, o quinto dia. Olha aqui embaixo em negrito. Um dia literal tem quantas horas? 24. 24 horas. Um dia literal de 24 horas é formado por uma tarde, que é a parte escura, noite, e uma manhã, que é a parte clara, que nós chamamos de dia. Dia, parte clara. Ambas as partes, de aproximadamente 12 horas, elas formam o quê? Formam Um Dia. dia. um dia de 24 horas. Então, entenda uma coisa: quando você ler e ouve tarde e manhã, ou seja, ouve noite e parte clara, que a gente chama de Dia. dia. Então, ouve noite e ouve dia, o dia primeiro. Quando nós falamos semana passada, que eu até brinquei com o Marcos aqui, e eu disse assim: ô Marcos está aí agora não, né? Não, acho Não, que né? não. Eu brinquei com o Marcos, que dia é hoje? Que dia é agora? Letícia, que dia é agora? Agora já é terça. Terça-feira. Nós Sim. estamos já vivendo, Roberto, da terça-feira, tarde, porque é a parte escura. É. Amanhã, lá pelas 6 e pouca, quando clarear o dia, nós vamos começar a viver a manhã, que é a parte clara. Então, um dia, segundo a Bíblia, é formado por noite, parte escura, e dia, parte clara. Ok? Deu para entender até aqui? Uhum. Aham. Então, volto. Vamos lá. 2.300 tardes e manhãs correspondem a quantos dias? 2.300. 2.300 dias. Tá certo? Veja, 2.300 dias, Letícia, tem 2.300 noites e 2.300 manhãs. Partes claras. Isso. Tá certo? Sempre lembrando que tarde representa noite, manhã representa a parte clara. Sim. Isso. Então, um dia é formado por parte escura e parte clara. Então, 2.300 tardes e manhãs corresponde a 2.300 dias. Tá bom? Bem, se a gente entendeu até aqui, podemos dar um passo à frente. Na profecia, Deus ele usa uma linguagem incomum. A gente poderia dizer que são tipos códigos que você tem que decifrar. Vamos ver se vocês já aprenderam do livro de Daniel que nós estudamos até aqui. O que simboliza chifre mesmo? Eu esqueci. Poder. Poder? Poderíamos dizer. Tá, poder. Aham. E animais? Reinos.
Reinos. Aí, Reino. Letícia, muito bem. Ventos. Tribulação. Violência. Violência, Tribulação. guerra, tribulação, ok? E mar. Povos e multidões. Ah, muito bem. Povos e multidões. Mulher É a igreja. é a Igreja. igreja. Esse aqui a gente falou muito pouco dele, mas eu vou perguntar. E tempo? Ah, isso aí. Vocês lembram que no capítulo 4, quando nós estudamos a respeito de Nabucodonosor, que foi pastar, lá a Bíblia diz que ele passou 7 tempos, Anos, né? anos, Hum. e besta. Coisa ruim. Besta e animais têm o mesmo significado. Reis, reinos, né? Poder também. Ok, e tarde de manhã? Dias. Dias. Dia. Tá bom, então, até aqui. Noite e Eu dia. ainda não decorei todos, mas vai chegar o tempo que eu vou decorar. Não, Eu vou beleza. aprender. Vai aprender. Então, gente, olha só. Tarde de manhã corresponde a um dia de 24 horas, ok? Avançando um pouquinho mais, você pode dizer então que, você pode entender também que um dia em profecia corresponde a um Ano. ano. Então, É. 2.300 tardes e manhãs correspondem a dois Dois mil mil e e trezentos. trezentos anos. É. Para a gente entender, Laudice, volta lá em, Isso é matemática aí. volta em Daniel 14 e você vai ler assim, lá. Até quando durará a visão? Traduzindo, até 2.300 anos. Lá vem trazendo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então você pode ler assim, já que definiu que um dia é igual a um ano em profecia, então até 2.300 anos e o santuário será É purificado. purificado. Bem, agora, Deus ele dá para a gente uma profecia de tempo, e é uma grande profecia de tempo. Surge para a gente uma interrogação. Quando começa? Quando começa a profecia? Para começar a ser contado esse tempo. A visão do capítulo 8, onde Daniel ele ouve dois seres celestiais conversando nos céus, Sim. e é dada a resposta de 2.300 anos, aconteceu no ano 551. E Daniel não entendeu patavinas do que foi dito nos céus. Mas a palavra de Deus vem dizendo que ele quis compreender. E ele começou a orar a Deus. Ele começou a orar a Deus, pedindo a Deus entendimento daquela profecia. Foi revelado? Sim ou não? Tempo do fim. Foi revelado. Foi revelado. Omar, imediatamente? Não, Não. não foi Gente, revelado. 13 anos depois, Nossa. veja, em 538, veja, em 551, ele teve a visão e começou a clamar a Deus: Senhor, me ensina, me explica o que é essa visão. E no ano 538, Deus revela a ele. E o ano 538 é exatamente o capítulo 9 de Daniel. De Daniel. Hum. Então, esse texto que nós colocamos aqui, do lado de Daniel 9, 21 e 22, quem pode ler para nós? Daniel, capítulo 9, verso 21 e 22. Enquanto eu, Pode ir, vai. Manda abraço. Pode ler. enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, Espera pelo aí. monte Capítulo Santo. 9, verso 21 e 22, é isso mesmo? Ela Não. começou no 20. Tá Ah, bom. então, tudo bem, pode continuar. Eu comecei no 20. Tudo bem. Aí,
Pode continuar. Então, agora vamos no 21, tá? Tá. Se enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Obrigado. Queridos, olha só. Daniel, ele tem a visão no ano 551. No ano 538, Gabriel, o anjo Gabriel, vem até ele para fazer entender o sentido da visão. Deixa eu comentar algo com vocês aqui que a gente precisa saber. Determinadas coisas que você ora a Deus, ou você pede a Deus entendimento, ou você pede a Deus um resultado, pode ser que não venha na hora que você tanto queira. Sim. E é necessário você exercitar fé. É necessário você orar mais, você buscar mais, não desistir. O mesmo se dá quando a gente quer conhecer a palavra de Deus. Senhor, eu não consigo entender essa passagem aqui. Não pare de orar enquanto você não compreender. Entendeu? Insista com Deus. Daniel insistiu com Deus. Quando você insiste com Deus, você ora, você busca, você se prostra diante de Deus, entenda, você está em crescimento. Crescimento espiritual. Ok? Deus poderia ter respondido a Daniel lá no ano 550? Poderia. Poderia. Mas Deus não o fez. E muitas vezes Deus também não o faz conosco hoje. Isso é um método de Deus de nos fazer crescer em relacionamento com Ele, em fé e muito mais. Bom, então, seguindo aqui, Daniel 8,14 e Daniel 9,24 apresentam para a gente duas profecias. Tá certo? A primeira é 2.300 anos. Está lá em Daniel 8,14. A segunda, 70 vezes 100. 70 semanas. Está lá em Daniel 9, verso 24. Você falou, ih, caramba, agora piorou tudo. Duas profecias. Uma de 2.300 tardes de manhãs, a outra de 70 semanas. Bem, gente, na realidade, é a mesma profecia. Só que é a profecia em dois tempos. Ok? Em dois tempos. Vamos ver como que é isso. Vamos ver primeiro, dentro dos 2.300 anos, primeiras 70 semanas. Olha só como que está aqui o texto. Capítulo 9, verso 24 e 25. Veja, dos 2.300 anos, Deus está dizendo assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora, nós vamos fazer uma matemática, ok? Quem é bom de matemática aí? Isso. Uma semana tem quantos dias? 7. 7 semanas tem quantos dias? 49. 70 semanas tem quantos dias? 490. Ficou mais difícil. 90. Olha bem, uma semana tem 7 dias. 7 semanas tem 49. 70 semanas é 10 vezes mais somente. Tem quantos dias? 4.900? 400. Uau, gente. A calculadora de vocês aí está com um problema sério. Não sei se é pilha. Não, já até É. 1900 chegou. É.
Só pode ser pilha. Só pode ser pilha. Tira a pilha e bota de volta. Põe outra, põe outra. Então, olha só, 70 semanas tem 490 dias, ok? Uma semana tem 7, 7 semanas tem 49. Se 7 semanas tem 49, então 70 tem que ter 490. Tá certo? Mas vamos lá. Um dia representa Um ano. um ano. Então, 490 dias são iguais a 490 490 anos. anos. Então, vamos formar esse texto traduzido aqui para o português. Vamos lá. 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Lutervan, é Oi. importante também saber que em outras traduções, Sim. esse determinadas aí quer dizer cortadas, Cortadas, decretadas, separadas, separadas. cortadas, entendeu? Então, estão determinadas quer dizer foram cortadas. Isso. Obrigado, Omar. Então, meus queridos, entenderam? Veja, 2.300 anos, 490 anos, que são as 70 semanas, foram cortadas dos 2.300, ok? E esses 490 anos, ele tem um endereço especial. E o endereço especial é o povo de Deus, o povo judeu. Bom, o que iria acontecer nesses 490 anos que determinaria que o povo judeu, vamos dizer assim, foi o recebedor desses 490 anos? Bem, vamos lá. Então, 70 semanas, 490 anos são cortadas, determinadas, decretadas sobre o teu povo. O anjo Gabriel está falando para quem? A Daniel, Daniel é de que povo? judeu, Judeu. Então, os 490 anos estão determinadas, estão cortadas, separadas para o povo judeu, judeu. Sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém. Agora, observe, a partir aí de cidade, o que iria acontecer nessas 70 semanas ou nesses 490 anos? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ok? Então, no versículo 24, o anjo está dizendo para Daniel: olha, 490 anos dos 2.300 é para o teu povo, ok? E isso aqui, ó, vai acontecer dentro desse período. tempo. Hum. Aí o versículo 25, aquela pergunta que nós fizemos há pouco, mas quando vai começar? Quando é o início da profecia? Volta lá atrás. Amós capítulo 3, verso 7. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a quem? Aos seus Aos servos os profetas. servos do Queridos, olha o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, até Cristo, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, eu vou voltar nisso aqui para a gente compreender. Deixa eu só avançar uma lâmina aqui. Já entendemos que as 70 semanas são 490 dias, que corresponde a 490 anos, Sim. ok? Roberto, Claudice, Ricardo, Paulinho, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Bom, vamos lá. Volto aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui está o início. A gente tem que descobrir
qual foi a ordem, qual foi o decreto, quem fez esse decreto para restaurar e para edificar Jerusalém. Ok? No tempo em que Daniel teve essa visão, era o reino medo-persa que estava aí no, vamos dizer, é, governando o mundo daquela época. Então, dentro desse contexto aí, saíram três decretos. Três decretos foram promulgados. O primeiro deles está em Esdras, ou melhor, os três decretos, eles estão ali relatados em Esdras, capítulo 6, verso 14. Eu vou ler esse texto. Omar, tem ele aí? Posso ler para nós? Posso. Por gentileza. Esdras, Esdras, capítulo 6, verso 14. os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Opa, então, Omar, você viu em três personagens, três reis: Sim, Ciro, Dario Ah, e Artaxerxes. sim, Queridos, cada um desses reis, no seu reinado, promulgou um decreto. No ano 537, que foi o primeiro ano de Ciro no poder, no reino da Média e da Pérsia, ele faz um decreto permitindo o povo judeu voltar para Jerusalém. Está aí em Esdras, capítulo 1, verso 1. Omar, pode ler para nós, por favor? nossa. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, verso 2, né? Sim. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Opa, peraí. Ciro, ele reconhece o Deus de Israel e ele diz que Deus lhe conferiu autoridade para edificar uma casa em Jerusalém, no reino de Judá. Peraí. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Seria esse decreto? Poderia ser, mas não é este, né? Ainda. Ainda não é. Por quê? Esse decreto, Omar, ele está permitindo o povo judeu voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Sim. Não está dizendo que é a cidade que vai ser reconstruída. Ok, o povo voltou para Jerusalém. Aqui, nessa proximidade do ano 537, o povo voltou para Jerusalém. No ano 520, houve lá em Jerusalém uma situação delicada e já não era mais Ciro que estava no poder, e sim o rei Dario. E aqueles que eram os samaritanos que estavam ali próximo de Jerusalém enviaram uma carta para o rei Dario dizendo: ó, esse povo que está reconstruindo a cidade aqui é um povo perverso, é um povo que não paga imposto ao rei. Olha, se eu fosse o rei, eu pararia aí a construção do templo, daria um basta nisso. Então vejamos. Capítulo 6, verso 8, Omar, por gentileza. Também por mim, esse por mim, por Dario, né? Dario. Se decreto que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Então veja, o decreto de Ciro era para que o povo voltasse, reconstruísse o templo.
devido aí a alguns percalços lá, de fofocas e tudo mais, foi interrompida a obra. Quando Dario ele vai lá nos livros de registro e vê que Ciro havia feito um decreto e que esse decreto não podia ser anulado, então ele faz um outro decreto. E esse outro decreto era para que a obra continuasse. Mas espera aí, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Seria esse decreto? Ainda não. Não. Ainda não. Então nós vamos para o terceiro. O terceiro é longo, nós não vamos lê-lo. Eu peço vocês para lerem depois com calma. Mas no ano 457, um rei chamado Artaxerxes, ele, ele dá uma ordem para que o povo que ainda está em Babilônia volte para Jerusalém. O templo aqui já está reconstruído no ano 515. O templo foi terminado, mas a cidade ainda estava em ruínas. E aqui é o tempo de Neemias. Os muros precisavam ser reconstruídos. Então, exatamente no ano 457, esse rei Artaxerxes, ele dá ordem para que Neemias vá a Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir as suas ruas, vamos dizer assim, os seus prédios, suas casas, enfim, tornar a cidade um lugar habitável. Sim. Bom, nesse ano 457, Jerusalém ela é reconhecida dentro do reino da Pérsia como, vamos dizer assim, como uma cidade reconhecida pelo Império. Não era mais ruínas, ok? Então, nesse ano aqui começa a reconstrução da cidade. E o texto sagrado vem dizendo que, peraí, deixa eu voltar, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, nós temos o ano 457, o ano em que começa, que é dado a ordem para a reconstrução da cidade. Bem, queridos, nós vimos que três coisas iriam ser feitas dentro desse período de 490 anos. Primeiro, fazer cessar a transgressão ou a rebelião. A palavra aqui, pechar ou pessar, refere-se à rebelião deliberada contra Deus. Então, um dos propósitos da profecia é por fim a desobediência humana. Por que o povo foi para o cativeiro? Por causa da rebelião contra Deus. Ok? Segundo ponto, dar fim aos pecados. A palavra aqui é chatar ou catar, é o erro. Então, esse termo significa errar o alvo. Representa o pecado como uma falha em atingir o padrão divino. Aqui em cima, o povo estava saindo da rebelião contra Deus. Não é? A obra redentora de Cristo iria fazer com que o povo, não somente o povo judeu, mas o mundo se reconciliasse com Deus. Dar fim ao pecado. Veja bem, nós falamos que pecado, um dos significados de pecado é errar o alvo. Então, aqueles que aceitassem a obra redentora de Cristo, eles poderiam errar o alvo. Mas Cristo, ele, pelo sacrifício dele, ele daria fim a esses pecados que era erro de alvo. E, por fim, o terceiro, para expiar a iniquidade. Alguém aí gosta da Avon? Perfume da Avon? Só a título de curiosidade. Avon significa culpa, significa iniquidade, pecado, é um dos nomes para pecado. Né?
Então, a palavra vó, ela carrega aí a ideia de culpa e consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Morte. A morte. O salário do pecado é a morte. Então, essa profecia anuncia também a expiação, ou seja, o pagamento pelo pecado. Isso quer dizer que cada ser humano não precisa morrer eternamente, porque lá na cruz, Cristo pagou o preço por cada pecador. Então, essas três colocações feitas lá na profecia, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, vamos resumir isso. Jesus, ele veio para resolver o problema do pecado. Ok? Então, tenha em mente isso. Ele veio para resolver o problema do pecado. Bom, agora complica um pouquinho. A gente vai tentar esmiuçar isso para você. Aí a Sandra falou aqui, vai complicar mais? Os 400... Veja, aqueles 490 anos, aqui a profecia vem dizendo para a gente que também ele é dividido em três partes. Os 2.300 anos é dividido em duas partes. Ok? Primeira parte, 490 anos, e tem o restante. As 70 semanas são divididas também em três partes. Vamos lá. A primeira parte diz assim, olha. Primeiro fala das 7 semanas. Capítulo. Alguém tem aí 9:25, por gentileza, de Daniel? A 25. 9:25. O que diz? A 25. Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. Isso. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ok. Roberto, o primeiro tempo aí são 7 semanas. Dos 490 anos, veja, 7 semanas são 49 dias, igual a 49 anos. Os muros, a cidade na sua totalidade, para tornar-se realmente habitável, levou 49 anos. Para que isso aí acontecesse de forma, vamos dizer assim, completa. Mas a Bíblia diz, em 62 semanas, 434 anos. Bom, vamos entender uma coisa. O povo saiu do cativeiro Medo-Pérsia, voltou para Jerusalém, reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade. E eu pergunto a vocês: esse povo que estava agora lá em Jerusalém se santificou? Não. Não. Vocês já se perguntaram por que entre o Velho e o Novo Testamento tem uma ou duas ou três páginas em branco? Deus ficou em silêncio. Exatamente, Laudice. Esse período aí, de Malaquias até o aparecimento de João Batista, dá aproximadamente 400 e poucos anos. E essas páginas em branco, elas são o silêncio de Deus. Não houve profeta nesse tempo. Deus não enviou mensageiros dele. Sabe por quê? Se você estudar o livro de Malaquias, você vai encontrar lá o seguinte: o povo estava tão distante de Deus que Deus ele condenava um pecado e o povo dizia assim: em que pecamos? Mas em que pecamos? Em que ofendemos o Senhor? Em que roubamos o Senhor? O pecado havia tornado-se algo comum, Banal. banal, não é? Então, as 62 semanas é um período de silêncio,
até que aparecesse o Messias. Então, veja você, depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, guerras, desolações são determinadas. O texto vem dizendo, e ele fará firme aliança. Ele quem? Um Eu. ungido. 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 Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo cristão, esse ele aqui é reconhecido como um anticristo. Ele é reconhecido como um anticristo. No mundo cristão, hoje, essa última semana dos 493 anos, dos 490 anos, essa última semana, ela é removida aqui da profecia e jogada para os últimos dias. Gente, não existe isso na profecia. Eu ter a liberdade de tomar uma parte da profecia e dizer assim, não, isso aqui é lá para o final, ou isso aqui é lá para tal época. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina uma progressão cronológica aqui da profecia. 49 anos. Vai acontecer o quê? A reconstrução da cidade, o término aí das construções, das edificações, a cidade tornar-se habitável. Ok, segura, reconhecida. 434 anos. O povo, vamos dizer, resolveu viver na banalidade do pecado. Então tá, Deus deixou ele em silêncio. A última profecia de Malaquias diz o quê? O grande e terrível dia do Senhor viria e Elias seria enviado, João Batista. Então aponta para João Batista quando se daria o fim dos 434 anos. Somando aos 49 da reconstrução da cidade, você tem 483 anos. Então, depois desses 483 anos, a palavra de Deus diz, será morto o Messias. Mas o Espírito Santo, ele também me permite aqui fazer uma coisa. Ao invés de eu ler primeiro o verso 26, eu posso ler primeiro o verso 27. Fala do ungido. Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. No ano 27, o que aconteceu? Aparece um ungido. João Batista está pregando lá no Jordão, está lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Você vai entender melhor isso. João Batista está pregando lá na região do Jordão e, de repente, uma pessoa vem descendo e se dirige até ele. João Batista aponta para ele e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, verso 29. Então esse aqui é quem? É um ungido, é o Messias. Ali, naquele momento em que Jesus é batizado, começa a última semana da profecia. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aí você vai encontrar assim, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Por quê? Qual razão para ele fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares? O véu foi rasgado, no caso, Sim, a mas nossa comunhão com Deus. por que o véu foi rasgado? Quando ele morre na cruz. Ah, muito bem. Por que ele fez E cessar o ali, sacrifício? e ali acaba aquela. A partir dali não precisou mais sacrificar nada, né? Não teve mais essas ofertas. Muito bem, Letícia, porque todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas que eram feitas lá atrás, né, Apontava para Jesus, né? apontavam para Jesus. Então, Jesus ele foi a oferta maior. Então, da morte de Jesus em diante, veja, um ungido será morto e não estará mais.
Do momento que Jesus morre na cruz, cessou, não precisava mais o quê? As ofertas que antes eram feitas, apontando para Jesus. Ok? Sim. Aí o texto diz, na metade da semana. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 33 anos? Não, 3 anos. 3 anos. 3 anos e 3 anos. meio. É. Na metade da semana. Dividido em Je- 33. Jesus começa o ministério dele no ano 27 e no ano 30 para 31, ele é morto. Então aí está a metade da semana. Mas ainda faltava o quê? A metade da semana, 3 anos e meio. E quando você estuda o livro de Atos, você vai ver que ali no capítulo 7 do livro de Atos acontece algo que, vamos dizer assim, fechou esse tempo de 490 anos. Foi quando Estevão foi apedrejado. É o primeiro Então, mar. do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, completou-se aí os 490 anos. Agora veja, volte ao verso 26. Depois do ano 34, o que aconteceu? Surgiu um príncipe. Que Hum, príncipe é esse? Que havia de vir. Você pode colocar o Império Romano, você pode dizer que foi Tito. O que Tito fez? Ele destruiu a cidade, Jerusalém, e destruiu o santuário. Quando aqui vem dizendo que o seu fim será como um dilúvio, nesse ano 70, quando a cidade e o santuário foram destruídos, cerca de 1 milhão de judeus morreram dentro dos muros de Jerusalém. E daí até nossos dias, o mundo está em guerra, o mundo está em desolações, e assim vai ser até a volta de Jesus. sim. Ok? E aqui está, não é? Um gráfico aí para a gente entender as 70 semanas. 7 semanas, 49 anos, reconstrução de Jerusalém e do templo. 62 semanas, ou 434 anos, o espaço aí entre o Velho Testamento e o aparecimento de João pregando, né? O, o batismo de Jesus, do ano 408 ao ano 427, as 62 semanas, ou 434 anos, e a última semana. Aqui você tem o batismo de Jesus, aqui você tem a morte de Jesus na cruz, e o ano 34, quando Estevão é apedrejado. Bom, e se eu perguntar se vocês entenderam tudo, Hum. alguém vai ter a coragem de dizer assim, eu não entendi nada. Não, por Mas, que que o Estevão marca o final? É, isso que eu ia perguntar, por que o Estevão foi esse marco? veja bem, vamos colocar assim, as mesmas colocações que foram feitas para Jesus, que morra um homem e não pereça a nação, praticamente as mesmas colocações foram feitas para Estevão. Porque no capítulo 7, Estevão, ele está diante da liderança judaica, a liderança religiosa judaica, e ele faz um apelo tremendo para que a liderança judaica abandone o pecado e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. E o que ele faz, o que é feito? Da pedreira. Ele é apedrejado, ou seja, rejeitam o apelo de Deus. Estevão foi um homem enviado por Deus para apelar ao seu povo: arrependam-se. Ele, no caso, é o primeiro, depois que ele morre, depois que Cristo morre? Primeiro mártir? É, Sim, sim. Cristo morre no ano 31. Nesse período aqui, a igreja, aqui, aqueles que permaneceram fiéis a Cristo, permaneceram em Jerusalém, mas a ideia de Deus não era que o povo permanecesse em Jerusalém.
Veja, no ano 31 mesmo, o povo foi cheio do Espírito Santo. A igreja que foi cheia do Espírito Santo, mas se acomodaram. Aí, se o povo continuasse lá, a palavra não tinha chegado até nós. Sim, então Claro, nenhuma aqui, discussão. com a morte de Estevão, começa uma perseguição aos cristãos. E eles fazem o quê? Começam a se espalhar pelo mundo. E aí é a época de Paulo, né? Exatamente aqui no ano 34, Paulo entra em cena, ok? Paulo, pelo apedrejamento de Estevão, Paulo Sim, se converte e, poxa vida, Paulo se torna aí um pregador, um missionário, um apóstolo em terras distantes, em terras gentílicas, abrindo igreja aqui e acolá, ok? Bom, Letícia, 2.300 anos, começou aqui. sim, Aqui, 490 anos já tinham se cumprido. sim. Falta quanto tempo? Ah, só indo para a calculadora. Mas terminou lá, acho que é 1796 ou 98, né? Que termina. 1798. Veja bem, Laudice, no ano Hum, 34 termina as 70 semanas, 490 anos. Se você subtrair 2.300 anos, né, menos 490 anos, resta 1.810 anos. Terminou em que ano mesmo, os 490? Mil setecentos e noventa Não, e não, oito. não. Não, 34 depois de Cristo. 34. O que que você faz aqui? Você soma o restante que falta, mais 1.810. Você vai cair em que ano? É o 1794, não é isso? Ou Não. 98, sei lá. Soma direito. Ô, Já Letícia, é. Letícia, você falhou, faltou na aula de matemática. Faltei, porque eu estou aqui Letícia, chutando, porque eu sei que aquela época lá de 1840, 44 já é outra coisa, né? não, é isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Ah, é? Então é o 1844. Isso. Estou pegando, hein? Estou quase, quase tirando bem, viu? Quase. Quase, 9,5, 9,8. Veja, até quando durará a visão do povo de Deus sendo perseguido, o caráter de Deus sendo massacrado, enfim, É até que quando eles pensam que Jesus ia voltar, em 1844. exatamente. sim, Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. sim. Veja, a purificação do santuário, ela ocorreria exatamente quando? Quando terminasse o período de 2.300 anos. E aí começou o juízo, né? Exatamente. É isso aí, Letícia. Deixa eu ver aqui. Vou pular aqui. Aqui nós já vimos também. Olha só, o que eu falei há pouco. Nós temos aqui, ó, 2.300 anos, ok? Dos 2.300 anos, começando em 457, 70 semanas ou 490 anos era para o povo judeu, e terminou os 490 anos ou 70 semanas aqui no ano 34. 34. Faltavam ainda se cumprir dos 2.300 anos 1.810 anos, que você somando o que falta ao ano 34, você chega a 1.844. Ok? Bom, Uhum. no ano de 1844, foi encerrada a profecia dos 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. Entenda uma coisa, só para você lembrar, eu sei que você sabe disso. O chifre pequeno, ou o poder papal, ele teve a sua queda em 1798, 46 anos antes de quê? Do término da profecia. E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então era necessário que o chifre pequeno caísse, saísse de cena, haveria um intervalo aí de 40 e poucos anos, ok? O evangelho seria pregado aí em um alto clamor para o mundo. Por quê? Dentro desse período aqui de 46 anos, várias pessoas ao redor do mundo, ao estudar o livro de Daniel, chegaram à conclusão de que
Entre 1840 e 1844, Jesus viria à Terra, purificar a Terra com fogo. Uhum. Ok? E não foi. Não aconteceu, não é? Não. Mas várias pessoas tiveram a mesma iluminação do Espírito Santo. Ok? Agora um detalhe. O último santuário na Terra, o templo que foi construído e terminado lá em 515 a.C., ele foi destruído no ano 70 por Tito, um general romano. Então, de qual santuário a Bíblia está falando que seria purificado? Do céu. Do Do céu. céu, celestial. Então eu não vou nem fazer a próxima pergunta, onde se encontra esse santuário? Ele se encontra no céu. No céu. Mas espera aí, purificado de quê? E agora? Purificado de quê? Dos Agora eu pecados? Não. passo para os universitários. Queridos, entenda uma coisa. Você já pediu perdão dos seus pecados hoje? Sim, com Sim. certeza. E o que aconteceu com o teu pecado? Vai para o céu. Pro livro. Oi? Está escrito no céu, no livro. Ah, peraí, Roberto. Você disse que está escrito no céu. A gente falou lá atrás que é um registro nos céus. É um memorial. Um memorial. Veja, todos os nossos atos estão lá. Ok? Mas você foi perdoado quando pediu perdão? Sim, Sim. Sim, ok? sim, O pecado foi apagado? Não, sim. não. Não, Então não adiantou você pedir perdão. é, não, pagado foi de Deus. A gente pede perdão e Deus apaga o pecado. Tá, e joga fora? O pecado não me lembro mais. Não, não disse. Deixa eu dizer uma coisa para Hum, ti. É, esse texto aí que você citou, impressionante. lá de Miqueias, ele deve ter uma outra compreensão em dessa que a gente normalmente tem. Veja, Deus ele apaga o pecado do teu nome, mas entenda uma Uhum. coisa. Vou repetir aqui, de repente você ainda não tem ouvido. Para o pecado existe, Todo pecado, você para quis o, pe- falar? para o pecado não existe o quê? Perdão. Não existe perdão. Tudo. Perdão para o pecador. Exato, Paulinho. Você foi no ponto. O pecador, para ele existe perdão, mas para o pecado não existe perdão. Não, claro. Veja, você foi perdoado, mas o teu pecado fica registrado nos céus. Sim, E um dia, quando Jesus voltar, esse pecado que você cometeu, mas que você foi perdoado dele, ele será lançado sobre Satanás. Alguém, alguém vai pagar o preço final pelo pecado. E esse alguém é Satanás. Tá certo? A gente vai ter um não, estudo em Êxodo que a gente vai falar sobre o santuário. E a gente vai dividir em umas 2 ou 3 partes para a gente compreender isso aí de forma bem explicada, né? Mas olha, existe um santuário no céu. Hebreus capítulo 8 e Hebreus sim, capítulo 9 vem nos falando sobre isso. Versículo 12 do capítulo 9 de Hebreus diz assim, olha, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário do céu, sim, havendo efetuado uma eterna redenção. Então existe um santuário no céu. sim, Jesus, quando ele subiu ao céu, ele foi para o santuário do céu, para o lugar santo do santuário do céu. Para quê? Para ser o nosso mediador. E naquela data de 1844, quando começa no céu a ser purificado o santuário, quer dizer que os livros foram abertos e o nome de todos aqueles servos de Deus, a começar pelos que morreram em Cristo,
Quem foi o primeiro que morreu em Cristo? Hum, Abel. Estevão? Abel? Abel. Ele Ah, foi o primeiro que morreu em Cristo, aguardando aí a volta de Jesus, não é? Então veja, começou lá em Abel. E esse processo de julgamento, de investigação de cada nome, ele continua em nossos dias hoje. processo Ok? investigativo. Quando ele vai terminar? Quando a porta da graça se Dentro se fechar. fechou. Ok? Ali acontece o julgamento dos vivos, daqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Ok, tudo bem até aqui? Sim, Tudo bem complicado até aqui. Ah, deixa me ver aqui. A fa- eh, o ministério de Jesus, como o santuário que havia na terra, o santuário era dividido em três partes. Uma parte acontecia no pátio, uma no santo, outra no santíssimo. O isso. ministério de Jesus, ele também tem três partes, e cada uma delas significativa. Veja, a primeira fase do ministério de Jesus foi na terra, no pátio, ao morrer na cruz como nosso substituto. Era isso que acontecia lá no santuário terrestre. O cordeirinho morria no lugar do pecador. A segunda Uhum. fase, lá no santuário da terra, era no lugar santo, era a intercessão em favor daquele que matou, sacrificou o cordeirinho lá no pátio. Então, no céu, Jesus ele é o nosso intercessor e mediador, lá no lugar santo, até 1844. A terceira fase do ministério de Jesus no céu é como juiz. É o que ele está fazendo hoje. Quando ele entra no lugar santíssimo, no final dos 2.300 anos, para julgar cada, cada caso. Bem, nós vamos parar aqui e vamos continuar semana que vem, ok? Mas eu te pergunto a você uma coisa. Estamos sendo julgados hoje. Caso o teu nome passe hoje nos livros dos céus, como você se encontra? Você se encontra em dia com ele? Caso a morte bata aí na nossa casa espiritual, no nosso corpo, e a nossa vida é cessada hoje, qual é o meu destino? Qual será o meu destino? Vida eterna ou morte eterna? Por que eu faço essa pergunta? E parece ser uma pergunta assim, tão, tão forte, tão pesada. Porque essa é a nossa realidade hoje, queridos. É a nossa realidade. Não existe meio termo. A palavra de Deus diz assim: está ordenado aos homens morrerem Uma só vez. e depois O juízo. o juízo. Então, veja, o juízo ele vem para nós de duas formas. Pode ser eu morrendo, ou pode ser a porta da graça, a porta da salvação sendo encerradas. Você sabe quando você vai morrer, Ricardo? Não. Ninguém Eu sabe. também não. Roberto, você sabe quando Jesus vai voltar? Não. Não. Então eu tenho que estar preparado quando? Agora. Hoje, Tempo agora, Hoje, todo. agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu faço esse mesmo apelo para você. Você está ouvindo a voz de Deus hoje. Você que vai ver, assistir essa live depois, Deus está apelando ao teu coração. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Deixa Ele ser o Senhor de tua vida. Por quê? Nós estamos vivendo momentos preciosos. A gente poderia dizer que a gente está vivendo tempo emprestado nesse mundo. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deus está como um elástico. Ele está pegando o tempo, está
esticando escutando um pouquinho, um até pouquinho. que todos sejam salvos. Só que o elástico chega um momento que ele não estica Rebenta. mais, ele arrebenta. Então, meus amados, meus queridos, mais uma vez eu apelo ao teu coração. Deixa Jesus ser o primeiro, o melhor e o único em tua vida. Deixa ele Amém. ocupar o centro da tua vida. Amém. Te digo com toda certeza uma coisa: se você fizer isso, ele vai entrar na tua vida e ele vai operar grandes coisas que você se surpreenderá. Que Deus te abençoe nesta noite. Amém. 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 Marcos já está por aí? Marcão? Tô aqui, tô Marcos, aqui. ô Marcos, eu senti a tua falta no início. Que bom que você chegou. Marcos, Graças a por Deus. gentileza, ore a Deus nesse momento, agradeça, interceda por cada um de nós. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, maravilhoso, eterno Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos juntos, abrindo e vendo a Tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nessa manhã, fazendo com que essa mensagem ela seja escrita no nosso coração, que ela possa ser guardada e que possamos ter sempre o senso de urgência, que precisamos estar sempre preparados caso chegue a nossa hora de encontrar com o nosso Senhor. Sim, Que o sim. Senhor possa não somente nos abençoar gravando essa mensagem, mas nos dê também uma noite de sono reparadora Amém, e um Senhor. bom Amém. resto de semana. Que o Senhor abençoe cada família que está aqui presente, que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, Sim, possa sim. nos direcionar, possa nos guiar para que possamos estar preparados naquele dia, quando o nosso Senhor retornar. É isso que Amém. nós te pedimos, te Amém. agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. 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 Queridos, Deus te Amém. abençoe nesta noite. Amém. O nosso estudo de hoje não é um estudo fácil de você Não, aprender pela primeira vez, não mas é ele é não. muito interessante, ele é muito é, instrutivo para que a gente compreenda muita coisa dentro da palavra de Deus. Lutervan, deixa eu te perguntar, nós estamos nas últimas semanas de Daniel? Não, irmã. Não. As 70 semanas terminou lá no ano 34. Hum, Mas eu vou dizer que as 2.300 tardes, mais 2.300 anos, terminou em 1844. sim, A gente quando o está, Senhor foi para o santuário. olha só, a gente está vivendo o final do tempo do fim, Sim, ok? Está vivendo ok. esse finalzinho. Falta. Gente, se você Muito estudar pouco. Apocalipse, se você estudar o Apocalipse com carinho, você vai ver que a gente está, de repente, preso a este mundo por uma ou duas páginas somente. Sim. Jesus está às portas. Que Deus abençoe você. Boa noite. Amém. E, de repente, se Obrigado. quiser Deus te perguntar alguma abençoe. coisa, estou aqui, é só perguntar, tá bom? Obrigado, Estevão. Gente, boa noite a Obrigada, boa todos. Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.